Sabe aquela ideia de que empreendedorismo é um dom, uma espécie de mágica para poucos? Bom, a gente vai desmistificar isso hoje, porque na verdade é mais como um manual, um processo que dá para aprender. E o objetivo final é sempre o mesmo: transformar problemas em valor de verdade. Quem nunca olhou para alguma situação e pensou, nossa, tem que ter um jeito melhor de fazer isso? Pois é exatamente aí que tudo começa. Essa perguntinha simples é o ponto de partida de qualquer jornada empreendedora, sabe? É a faísca que acende a inovação. É o que separa a simples observação da descoberta de uma oportunidade real. E olha, isso não é só papo teórico, não. Pensa no caso do Airbnb, que é um baita exemplo. Os fundadores viram um problema super claro. De um lado, gente viajando sem ter onde ficar, e do outro, um monte de quartos vazios em casa de pessoas comuns. A grande sacada foi perguntar: e se a gente conectar essas duas pontas? E pronto! Essa conexão foi a sementinha de uma revolução gigantesca na hotelaria. Essa habilidade de ligar os pontos, de enxergar o que talvez ninguém esteja vendo, é exatamente o que nos leva para o nosso primeiro capítulo, a tal da visão empreendedora. E ter visão empreendedora não é adivinhar o futuro, tá? Não é ter uma bola de cristal. É muito mais sobre análise. É a capacidade de olhar para o mercado e identificar buracos, perceber aquelas necessidades que ninguém está atendendo e, o mais importante de tudo, conseguir imaginar uma solução que realmente funcione para resolver isso. Voltando para o Airbnb, eles não inventaram hospedagem, né? O que eles fizeram foi enxergar um recurso que estava ali, parado, sendo mal utilizado, o quarto vago, e transformar aquilo numa solução para um problema real. Eles não só melhoraram o que já existia, eles literalmente criaram um mercado novo. Isso, na prática, é visão empreendedora em ação. Ok, então ter a visão é o primeiro passo, mas só isso não adianta, né? O que faz com que algumas pessoas consigam tirar essa visão do papel e transformar em realidade? É isso que a gente vai ver agora, explorando o que seria o DNA do empreendedor. E o primeiro componente desse DNA, talvez o mais fundamental, é essa dupla: visão e criatividade. Porque pensa bem, não adianta só imaginar um futuro diferente. É preciso ter a criatividade para descobrir como chegar lá, para ir resolvendo os pepinos que com certeza vão aparecer no caminho. O exemplo clássico aqui, claro, é o Steve Jobs. Numa época em que computador era um trambolho gigante, coisa de empresa grande, ele teve a visão de colocar um em cada casa. E essa visão não só criou a Apple, ela simplesmente mudou o mundo como a gente conhece. Próximo item do DNA: autoconfiança. E isso é crucial, porque empreender é basicamente navegar em águas desconhecidas. Vai ter gente duvidando, vai ter crítica, vai ter falha. Se não existir uma crença muito forte na própria capacidade de decidir e de seguir em frente, fica praticamente impossível continuar. E um exemplo disso que é pura inspiração é a Oprah Winfrey. Ela passou por cima de inúmeros obstáculos e construiu um império de mídia simplesmente confiando na intuição dela, na conexão única que ela tinha com o público. Essa autoconfiança foi a base de tudo, o alicerce. Agora, um ponto super importante. Ser empreendedor não é ser um maluco que sai se arriscando por aí. É bem diferente disso. É sobre assumir riscos, sim, mas riscos calculados. É ter a habilidade de parar, analisar uma oportunidade, botar na balança o que pode dar errado e o que pode dar certo, e só então tomar uma decisão bem pensada. Pensa no Elon Musk. Para muita gente, a ideia de investir pesado em carros elétricos e em foguetes parecia loucura total. Mas para ele não era um tiro no escuro. Eram riscos calculados com base em análises profundas de tecnologia, de mercado e do potencial de retorno. Um retorno que não era só grana, mas também um impacto gigante para a humanidade. Beleza, já entendemos o DNA. Agora, com essa mentalidade em mente, vamos ver como ela se aplica em vários contextos diferentes. Porque vale lembrar, não existe um único tipo de empreendedor, um único molde. Essa mentalidade empreendedora, ela pode aparecer em qualquer lugar. Pode ser num cara como Mark Zuckerberg, focado no crescimento absurdo de uma startup de tecnologia. Ou pode ser em alguém como Mohamed Yunus, que usou essa mentalidade para resolver problemas sociais com o Grameen Bank. Até mesmo dentro de uma empresa gigante como o Sundar Pichai fez lá no Google com o Chrome. O que conecta toda essa galera, do dono da padaria da esquina ao Richard Branson, que cria empresas em série, é a mesma coisa. Essa vontade de criar algo novo e que tenha valor. E essa palavrinha valor nos leva para o ponto central do nosso manual. Afinal, para que serve toda essa visão, essa criatividade, todo esse risco calculado? A resposta é uma só: para criar valor.
E é bom deixar claro, valor não é só o preço na etiqueta. Valor é a solução para um problema, é o benefício que alguém sente quando usa um produto ou serviço. Se não tem uma necessidade real sendo resolvida ali, então não tem valor. Simples assim. E esse tal de valor pode ter várias caras diferentes. Tem o valor do produto, que é tipo o design incrível de um produto da Apple. Tem o valor para o cliente, que pode ser algo como a conveniência de uma entrega super rápida. Existe também o valor social, sabe? O impacto positivo que uma empresa como a Patagônia causa no mundo. E, claro, o valor competitivo, que é aquilo que faz a Tesla estar sempre um passo à frente. As empresas mais espertas, na verdade, misturam vários desses tipos para criar algo que é praticamente irresistível. E aqui vem um segredo. Criar valor não acontece por acaso. Não é um estalo que vem do nada. Existe um processo, um passo a passo bem estruturado que pega uma ideia crua e transforma em algo que as pessoas realmente querem e precisam. E o mapa para esse processo é mais ou menos esse aqui. Primeiro, tem que pesquisar, ouvir mesmo, entender a dor do cliente a fundo. Depois, definir. Com tudo que foi aprendido na pesquisa, se cria uma proposta de valor bem clara. Aí vem o passo 3, desenvolver. É hora de transformar a ideia em algo concreto. Passo 4, comunicar, porque não adianta fazer a melhor coisa do mundo se ninguém souber. E por último, o passo mais importante de todos, entregar. Ou seja, cumprir o que foi prometido, sempre. Esse é o ciclo que faz a roda girar. Normalmente, esse valor todo vem da inovação. E a gente pode pensar em dois tipos. Tem a inovação incremental, que é basicamente melhorando aos pouquinhos o que já existe. Pensa num modelo de carro, que a cada ano fica um pouco melhor. E tem a inovação disruptiva, que é tipo inventar o carro quando todo mundo ainda andava de cavalo. É criar algo totalmente novo. A Tesla, de novo, é um exemplo perfeito de disrupção. Eles não só fizeram um carro elétrico melhor, eles repensaram completamente o que um carro poderia ser. Eles chegaram e mudaram as regras do jogo. É exatamente isso que a inovação disruptiva faz. Bom, e com isso a gente chega no fim do nosso manual. Mas, quem sabe, no começo de uma nova jornada. Então, a gente passou pela importância da visão, vimos os traços que formam o DNA empreendedor e até o passo a passo para criar valor. Mas no fim do dia, tudo isso, esse manual inteiro, começa com uma coisinha só. Aquela faísca, aquela ideia que nasce quando a gente olha para um problema. Então fica aqui a mesma pergunta do começo, mas agora com um novo olhar. Dê uma olhada ao redor. Que problema, que frustração, que necessidade que ainda não foi atendida está aí, só esperando por um jeito melhor de ser resolvida? Porque é exatamente aí que pode estar o começo de um novo manual, o começo de uma nova história.